social típico da abordagem psicanalítica tem que ser atenuada e, se possível, superada. Se a questão política fundamental já não é a humanização de um sistema de interesses que se globalizou, a alteração de pormenor de um dispositivo predatório mercantilista que se tornou mais sofisticado e cumulativo e que subverteu os mecanismos proteccionistas confinados a territórios meramente nacionais, há que buscar a solução de um futuro fora das habituais idealizações conservadoras. Se os nacionalismos retornam e a ideia reguladora de comunismo reaparece, é o passado que ressurge. A desconfiança não o afeta menos do que aquela que atinge a promessa falhada da democracia liberal. Urge, por isso, reinventar uma regulação do real fora dos quadros explicativos do passado. Se a aspiração à universalidade choca com a continuada obsessão competitiva com que o mercantilismo cumulativo e individualista, que se aproxima sempre do abismo da desumanização e que contraria de facto os interesses da humanidade, torna sempre mais difícil buscar uma solução que associa generosidade à confiança. O perigo do conformismo perante a desumanização acentua-se com a tendência crescente para ver a política como o palco público da negatividade. Por isso, alguns se referem a uma verdadeira política como reação a essa perspectiva imediatista. Os interesses desumanizados saem fortalecidos do confronto com esse tipo de identificações ingênuas. A internacionalização da revolta, configurada no apelo à ruptura, que não é dependente de retoques vagamente reformistas, não se realiza com o contributo de visões imediatistas que, sem saber, perpetuam valores de um sistema que muitos combatem. Se as contradições, desencontros, fraquezas, ambiguidades e metamorfoses dos mecanismos e movimentos de protesto e revolta devem ser assumidos, isso não poderá ocorrer num quadro de negação do político. Se o ideal da universalidade que os filósofos do político insistem em perseguir e defender parece ainda distante, isso deve-se, talvez, à perversão do comum e à sua ambiguidade maior, ou seja, a coexistência entre a presente capacidade para prefigurar o seu interesse próprio, contrastante com aquele que impõe a iniquidade e a violência à escala planetária, e a propensão para se manter na ilusão da humanização desse sistema. Porventura, a par dessa ilusão, o comum, os indivíduos que pertencem a essa categoria, mantêm viva a esperança de poderem sobrepor-se aos demais através da apropriação dos dispositivos mercantilistas que subjugam a maioria. E o combate a esse sistema iníquo seria apenas uma fictícia e descomprometida vivência e não a ação que busca a ruptura. Se a falência dos projetos emancipadores do passado não é muito auspiciosa, a verdade da necessidade da ruptura não deixa de se impor na situação em que nos encontramos. E é nela que se joga a impossibilidade de substituir não apenas os protagonistas e agentes de uma economia política globalizada, o surgimento de um vigor material fora do horizonte ocidental não resolve, por isso, a negatividade e os desequilíbrios existentes. Da mesma forma, o destino decepcionante de outros povos que se consciencializam da necessidade absoluta de adquirir as condições mínimas de liberdade cívica e política não prova apenas que o caminho percorrido foi insuficiente. Trata-se, igualmente, da noção exata de que uma solução parcial não é satisfatória. A emancipação deve ser não apenas universalizada, mas também repensada. E é nesse impasse que se jogam as aporias do político e a insuficiência das respostas, quer no domínio do pensar, quer no domínio da ação. A mundialização e a mobilidade dos interesses daqueles que assumem o poder material não é, por isso, o único obstáculo à transformação do real traumático. As movimentações migratórias e a livre circulação, seja ela regulamentada ou não, poderão também dificultar essa tarefa. Não é apenas a propriedade móvel que é apropriável, nem as crenças e vínculos identitários de toda a ordem. É o próprio espaço e é a própria mobilidade que é apropriada. Que Marx designava como interesses
do capital possui uma invulgar capacidade, não apenas para se adaptar, mas para fazer uso de quaisquer realidades que lhe favoreçam. Só uma visão anacrónica poderá continuar a considerar a fixidez e a clausura territorial como uma via protetora. Apesar da disseminação do poder globalizado, esses interesses não desencadeiam, como faz questão de repetir Zizek, uma violência anónima. Os seus agentes podem ser claramente identificados e nomeados. Estes não se encontram ocultados sobre o manto espectral e abstrato do real que Zizek, no seguimento de Lacan, distingue de realidade. A violência da exceção não se obscurece pelo simples facto de se apropriar do espaço e da capacidade de mobilidade. E os anseios e transgressões são alvos privilegiados da apropriação que se integra nessa exceção. Escapar à armadilha da dissolução da força transformadora, da resistência, implica recusar os falsos humanismos e os falsos pacifismos. Requer, pelo contrário, a assunção das contradições em nome de uma militância social, mesmo que esta surja com a designação débil de intervenção social, que é um termo que o Zizek usa, que eu considero débil. Percebe-se que continua a existir algo de difuso nessa intervenção e nessa configuração programática. Quem a deverá assumir? O que deverá construir como substituto do real? Se a máscara humanizada desse real se perdeu, nem por isso se tornou mais fácil transformá-lo. E essa é uma constatação reveladora dos limites da teoria crítica contemporânea ou dos seus sucedâneos. A impotência perante a exceção e a sua violência parece constituir o precário ponto em que nos encontramos. Apesar da visão crítica, os que representam essa condição indigna mantêm a capacidade de ludibriar os que dela momentaneamente se distanciam sem o apoio de uma firme convicção. A reminiscência das antigas forças protetoras da transformação revolucionária, a promessa emancipadora que em vão se tenta ainda erigir, não logram fazer o seu caminho. Ficou por enquanto desatualizada ou irrealizável a prometida transformação. Se é de uma intervenção que se trata, que já se compreendeu como necessária, a sua dimensão paráxica mantém-se na sombra ou reduzida a uma expectante impaciência. A decisão e a transformação política não ocorreram. A promessa unificadora da ética e da política está por realizar. E para Zizek, cito, o ato situa-se na interseção da ética com a política numa dimensão em que a ética se encontra politizada na sua mais íntima natureza, implicando decisões radicalmente contingentes. Fim de citação. A existência do ato e da decisão é por isso colocada com rigor e extensão de vida, mas a sua ocorrência coincide apenas com a expectativa. A designação ética dessa decisão não pode ser reduzida a um truísmo. A sua negação ou ausência constitui um dos traços iminentes da ação das instituições que representam a exceção contemporânea. A impunidade e a integração nas esferas de poder político por parte dessas entidades globais são as marcas mais nefastas da desqualificação ética daqueles que as representam. As investidas suplementares contra aqueles que se encontram numa situação mais vulnerável tornou-se habitual e provavelmente não se combate essa sinistra persecução com ideias reguladoras ou autoprodutoras, com o retorno de um Marx ascético ou de um Hegel dessubjetivado e reinserido no tecido da história, tornando a realização e existência da ideia um processo de transformação histórica. Uma usual contextualização da negação ética a partir da gênese e evolução da crise global de 2008 faz parte da atual visão crítica. A esta pertence a consciência, por exemplo, do completo desrespeito pelo princípio do conflito de interesses. Aqueles que movimentam as peças do jogo global não apenas as substituem, como alteram as regras. A inclusão direta dos agentes económico-financeiros na cena política faz também parte desse jogo que se perpetua na sua perversão.
possibilidade dessa intrusão e a impunidade dos atos com ela relacionados banalizou-se. Talvez seja isso que o Zizek pretende significar quando afirma que a referência tradicional da política como arte do possível se perdeu, ela deve ser agora considerada a arte do impossível. A ideia da superação política e da sua erradicação material deve ser substituída pela tarefa de repolitização. A percepção das implicações dessa repolitização, das suas motivações ideológicas, não propicia clara noção do passo a dar. Se a desconfiança ensombra uma solução revolucionária, a versão moderada da transformação, ou seja, a versão cosmopolítica ou renovadamente democrática, estão por consolidar. Se o liberalismo de exceção começa a esgotar-se ou já perdeu a sua capacidade de se metamorfosear, não se vislumbra o seu sucessor, no qual se materialize a integração da realidade material na política, para além da mercantilização da experiência e da lógica aparente e viciada da liberdade regimentar. O gesto provocatório de Zizek na recuperação do leninismo não ilude a dificuldade em firmar a radicalidade de uma solução integrada. A subjugação é imposta pela exceção, apesar de existir uma distância temporal e de natureza entre esta e a humilhação gratuita da opressão totalitária. Embora Zizek se afaste do sentido biopolítico dessa subjugação, remetendo, por exemplo, a categoria do homo sacro, que é a categoria que no pensamento de Agamben representa aquele que é subjugado e oprimido, ele remete essa categoria para uma posição marginal e até caricatural, no capítulo 4 do livro Bem-vindos ao Deserto do Real, torna-se difícil negar as situações extremas que essa subjugação adquire no Ocidente. Encerrar os esquemas opressivos da exceção, numa versão light, cria obstáculos suplementares à tarefa de repolitização. Transportar o subjugado para a cena pública torna, pelo contrário, mais viável essa tarefa. E é precisamente nisso que consiste o que Lukács designou de ato, ou breve momento, ou seja, o momento oportuno em que se agrava e intensifica o conflito, diríamos hoje, a indignação e a revolta, de modo a evitar a perda de referência da sua finalidade e evitar a dissolução e a anulação da sua força. A abertura de brechas no edifício da opressão, das suas figuras moderadas ou extremas, compromete a sua estabilização. Desmentem a sua naturalização e o descaramento com que os seus representantes publicitam o seu triunfo. Trata-se, por isso, de interromper o que alguns aclamam como a virtualidade própria do liberalismo ou do ultraliberalismo, a sua capacidade de autotransformação, de normalização do excesso e também da transgressão, permitindo aceder à categoria de sistema que dá forma a uma verdadeira revolução permanente e deve ser recusada. É o poder de replicação da ordem obscena do capitalismo em todos os projetos que aspiram à transformação política. Porém, se as soluções abrangentes de que dispormos tentam escapar à radicalidade da alteração exigida, deparamos na prática com a demonstração da permanência de uma expectativa conservadora. Como Zizek refere muitas vezes, a ilusão da escolha, a aparência da liberdade atinge aqui o seu ponto culminante, ou seja, o topos em que o sujeito finalmente redescobre, levando-o a abandonar ou a reconsiderar a validade da transformação possível. A necessidade de reconfiguração de uma nova ordem mundial não se instaura apenas recusando a substituição de um capitalismo neoliberal por um capitalismo autoritário ou populista. O sistema americano pelo chinês ou latino-americano é de uma ordem geopolítica ainda mais abrangente que necessitamos. Neste ponto, Zizek tem razão, mas os meios de a instituir mantêm uma desconcertante vagueza. É tempo, diz o Zizek, é tempo de os pequenos países de todo o globo se unirem os seus esforços tendo em vista restringir a margem de ação das grandes potências e pôr limites aos seus jogos perigosos, diz